Graça e paz, irmãos. Vamos a mais uma mensagem nesse domingo. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 41, o verso 50, 51 e 52. Gênesis, capítulo 41, dos versos 50 a 52, diz assim a palavra do Senhor. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua mulher, Asenate. Pôs o nome do primeiro filho de Manassés e disse: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a casa do meu pai. No segundo filho, pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Que Deus abençoe a sua santa palavra. A mensagem de hoje é crescendo na tribulação, crescendo nas adversidades da vida. É interessante que a maioria das mensagens que a gente vê, especialmente os programas evangélicos na televisão, a gente vê muitas vezes os pastores, os evangelistas, os apóstolos querendo tirar as aflições. A mensagem é como se fosse como você pode viver nessa terra sem ter aflições. Como você pode viver sem tribulação. Mas a verdade é que é impossível nós vivermos nesta terra sem passarmos por lutas, por aflições, por tribulações. Aqui está um homem, José, que eu creio que a maioria de nós conhecemos um pouco da história de José. Foi vendido pelos seus irmãos, alguns queriam matá-lo, mas falou, não vamos matar, vamos ganhar o dinheiro com ele. E foi vendido como escravo, foi trabalhar como servo, como empregado na casa de Potifar, no Egito, foi preso, encarcerado, e a vida de José foi uma vida de muita tribulação. Mas quando nós vemos no final da vida de José, nós vemos que ele cresceu. A despeito de todo o sofrimento, de toda a luta, de toda a tribulação que ele passou, ele cresceu. E eu queria nesse texto aqui, de maneira breve, falar 3 expressões desse texto. 3 expressões que mostram como José cresceu na adversidade. E 3 expressões que você pegasse, porque é possível sim crescer na adversidade. É possível sim, no meio da aflição, da tribulação, nós crescermos, nós prosperarmos, e nós sermos bênção de Deus no meio da tribulação. A primeira expressão que eu quero tratar com os irmãos é essa expressão que ele coloca no nome do primeiro filho, chamado Manassés. A segunda expressão que eu quero tratar com os irmãos é Efraim. E a terceira expressão é o que está no versículo 51 e está no versículo 52, essa expressão que Deus fez. Eu quero usar essas 3 expressões. Vamos à primeira, Manassés. Manassés, conforme diz aqui, pôs o nome no primeiro filho de Manassés, explicou: Deus me fez esquecer todos os sofrimentos da casa do meu pai. A palavra, se fosse traduzir literalmente, a palavra Manassés significa Deus colocou crédito em mim. Deus creditou na minha vida. José, se nós olharmos para a vida de José, parece que foi quase com uma vida toda de infelicidades, de infortúnios, de lutas. Mas ele reconhece, e ele coloca o nome do filho de Manassés. Deus colocou crédito, ou seja, a despeito de toda a infelicidade na vida de José. Mas ele viu que Deus, com a sua infinita graça, com Deus, com o seu infinito amor, colocou crédito na vida dele. Não apenas compensou com o filho, mas quando ele olha para a vida, ele vê, houve infelicidade, houve infortúnios, mas a graça de Deus, o amor de Deus foi de maior. Deus colocou crédito. E quando Deus colocou crédito, ele fala: Deus me fez esquecer do meu passado. Ele viu que a graça de Deus, a mão de Deus foi maior do que tudo o que ele passou no passado terrível que ele teve.
Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo. Quantas pessoas eu vejo que passaram por lutas, por adversidades, por traumas no passado. E que depois de 5 anos, 10 anos, 15 anos, você ainda fica remoendo, você ainda fica com dor, fica ressentido daquilo que você passou lá, que viveu lá atrás. Para de viver. Deus tem colocado graça. A Bíblia diz o Deus de toda graça. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ele quer te livrar desse passado de sofrimento, de luta. Ele coloca crédito na tua vida. Para de viver remoendo o passado, vivendo do passado. Porque a graça de Deus supera todo o trauma do passado em nome de Jesus. Manassés, Deus me fez esquecer do passado de sofrimento, do passado de dor. Que a graça de Deus faça você viver uma nova vida, em novidade de vida. A palavra de Deus diz lá em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. Deus, todo dia, a cada dia, Deus tem colocado crédito. Deus tem colocado graça na tua vida para que você viva e supere todo o passado em nome de Jesus. Paulo fala em Filipenses capítulo 3, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. A primeira coisa que Manassés fez para crescer, Manassés ele não ficou choramingando, você não lê, você vê de Gênesis capítulo 34 até 50, você não vê José resmungando, choramingando, José lamentando. A gente vê um José que ele esqueceu o passado. Deus colocou crédito na vida dele. A segunda expressão está no versículo 52. Ele colocou o nome do segundo filho de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra da aflição. É como se fosse um segundo crédito. Ele fala assim, olha, o primeiro filho Manassés, Deus me fez esquecer o passado. O segundo, Deus me fez prosperar. Deus me fez crescer. Deus me deu filhos na terra da aflição. José, ele tem essa graça de Deus, de esquecer o passado. E ele olha aqui no passado, ele olhando, ele consegue viver para frente. Deixa eu dizer uma coisa para você. A vida, ela é como um livro que se lê para frente. A vida, ela é como um automóvel que nós estamos dirigindo, a gente tem que olhar para frente. Às vezes, de vez em quando, nós temos que olhar no retrovisor para saber se eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, se eu vou continuar em frente. Mas eu só olho para o retrovisor, mas não dirijo um carro olhando para o retrovisor. O livro ele tem que ser lido para frente. Não se dá para ler um livro de para trás. Às vezes a gente volta para trás para reler algumas coisas, mas a gente tem que saber que a história continua. Continue com a tua vida. Ele entendeu isso. José entendeu que a vida se vive do presente. Não podemos viver no passado. E ele reconhece isso. Ele fala, Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. E a terceira expressão que eu quero terminar com essa, a terceira expressão é Deus fez. José ele reconhece que Deus estava com ele o tempo todo. Ele reconhece, Deus me deu, Deus fez. José é interessante que quando ele está no cárcere, ele reconhece a mão de Deus. A gente vê em toda a história de José, a Bíblia vai dizendo, e Deus era com José. Ele reconhece Deus como sujeito, como agente. Ele reconhece que a vida dele não é feita de infortúnios, de acaso, mas ele reconhece, de alguma forma, ele sabe, ele tem uma convicção que Deus está escrevendo a história dele. E parece que na vida de José, olhando aos olhos humanos, parece que deu tudo errado. E precisou dar tudo errado para que tudo desse certo. Porque se desse tudo certo para José,
não estaria tudo errado. Parece que precisou, porque se José não tivesse sido vendido pelos seus irmãos como escravo, se José não tivesse sido injustiçado pela mulher de Potifar, ido para a cadeia, se na cadeia, se o copeiro na cadeia tivesse lembrado de José, se não tivesse esses anos de fome, se José não fosse levantado como governador, tudo aconteceu da maneira que Deus queria que acontecesse. Porque se não houvesse prisão, se não houvesse o copeiro esquecido dele na prisão, se ele foi levantado no momento certo, interpretou o sonho no momento certo. Porque se não tivesse acontecido isso com José, não haveria nação de Israel. Não havendo a nação de Israel, não haveria o Messias. Se não houvesse o Messias, não haveria igreja. E se não houvesse a igreja, eu e você não estaríamos aqui hoje. Teve que dar tudo errado na vida de José para que desse tudo certo. Deixa eu falar para você, às vezes na sua vida você olha algumas coisas que aconteceram não da maneira que você queria, não da maneira que você projetou, que você sonhou. Talvez na sua vida aconteceu algumas adversidades, tribulações, lutas que você não queria que acontecesse. Mas se a sua vida está entregue nas mãos de Deus, se você confia em Deus, se você anda segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus, Deus está escrevendo a história dele na tua vida. Jó, acontece isso. Jó, acontece um monte de coisa, um monte de luta na vida de Jó, que poucos homens na terra teriam suportado. Mas Jó, no final da sua vida, no final do livro de Jó, ele escreve no capítulo 42, Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó entendeu. José aqui entende. E é interessante que no capítulo 50 de Gênesis, no versículo 20, José, ele diz assim aos seus irmãos, quando se revela que ele é José, ele fala assim, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Essa é a doutrina da providência. Não importa o mal, a aflição que você está passando, mas se você confia em Deus, se a sua vida está entregue nas mãos de Deus, Deus tem o poder de transformar esse mal em bem. Que Deus abençoe você. Que Deus, Ele faça com que você esqueça todo o passado. Que Deus faça você prosperar no meio da adversidade. E que você possa reconhecer e você possa entregar sua vida a Jesus Cristo, nosso Senhor. E reconhecer que Ele é o sujeito da história. Deixa Ele conduzir a tua vida. E a tua vida, no final, vai ser de vitória. Eu tenho um amigo que ele diz assim, fica tranquilo, no final dá tudo certo. E se não der certo, é que ainda não chegou o fim. E sabe que está tudo certo para nós? Está tudo certo para nós cristãos. É o nome do Senhor ser glorificado. Se na tua vida o nome do Senhor for glorificado, está dando tudo certo. E o seu fim é o fim de vitória para a glória de Deus Pai. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.